Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu quero conversar com você sobre um assunto que muitas pessoas têm interesse, que tem a ver com o narcisismo. É, Será que existe diferenças entre o narcisismo e a autoestima? Vamos falar um pouquinho desse assunto. Eu espero que você goste do vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu espero que você possa deixar um comentário para eu saber a tua opinião sobre o assunto, ou se você tiver uma dúvida ou alguma pergunta sobre isso também, fique à vontade para você comentar também. No final do vídeo, se você gostar, me siga para mais conteúdos e deixa também a tua reação, aquele like no vídeo que me ajuda bastante também. Então, em primeiro lugar, eu quero comentar com vocês que, falando um pouquinho sobre a autoestima. Muitas pessoas, até vai parecer aula de português essa parte aqui do vídeo, tá? Mas muitas pessoas às vezes falam que uma pessoa pode ter alta estima e baixa estima. E, na verdade, não existe isso, tá? Não existe baixa estima e autoestima. A palavra autoestima se escreve com U, auto com U. Auto daquilo que é próprio, que a própria coisa ou pessoa produz em si mesma. Então, autoestima é a estima que a pessoa tem de si mesma. E essa estima, ela pode ser alta, alta autoestima, ou ela pode ser baixa, baixa autoestima. Ok? Não existe autoestima e baixa estima, não existe esses dois inversos. Ok? Então, explicado isso para você, mais ou menos eu também expliquei o que é autoestima, mas eu vou dar mais detalhes aqui para depois a gente poder pontuar sobre a outra parte, né? O narcisismo. Bom, a autoestima ela está relacionada com o bem-estar emocional e mental de uma pessoa. Uma pessoa com uma boa autoestima, ela sabe que ela tem qualidades, ela sabe que ela tem boas características como pessoa e que ela tem um valor como pessoa também. Então, uma pessoa com boa autoestima, ela vai se cuidar, ela vai cuidar tanto de si mesma, como também talvez do ambiente em que ela esteja inserido, porque ela vai entender que se o ambiente em que ela está não é um ambiente favorável, um ambiente propício para o bem-estar dela, para a autoestima dela se manter de maneira saudável, ela vai fazer o que for necessário para melhorar esse ambiente ou para mudar de ambiente. Então aqui, se você está pensando num ambiente de trabalho, por exemplo, você acertou na mosca. Uma pessoa que tem problemas, se você tem uma boa autoestima, você se gosta de uma maneira saudável e você vê que você está trabalhando num ambiente em que existe ataques emocionais aos seus colegas de trabalho ou até mesmo contra você, então você vai procurar mudar o teu ambiente de trabalho, você vai querer mudar de emprego, né? Porque você tem uma boa autoestima. Também uma pessoa que tem boa autoestima, ela sabe o valor que tem, sabe se cuidar e ela sabe impedir tentativas de outras pessoas de fazerem coisas que podem diminuir o nível dessa autoestima. Vou dar aqui um exemplo que é muito falado, né? Aquelas pessoas que não sabem dizer não, né? Aceitam tudo que se lhe propõe, né? Essa pessoa recebe propostas que muitas vezes são ruins, que vão prejudicar essa pessoa de certa forma, mas ela, como não sabe dizer não, ela aceita ajudar, né? Aceita fazer favores e assim por diante. E são favores que não vão ser bons para ela, vão ser favores abusivos em alguns casos. Uma pessoa com boa autoestima, ela vai saber que isso é uma furada e ela vai dizer que não da maneira que for, né? Algumas pessoas sabem dizer um não de uma maneira elegante e outras pessoas talvez digam um não de uma maneira mais agressiva, digamos assim. Claro, nós não precisamos falar que não de uma maneira agressiva, né? Isso não é necessário. Mas enfim, uma pessoa com boa autoestima, ela sabe quando dizer não. Uma pessoa com boa autoestima, ela vai entender que ela não precisa dizer que sim para todo mundo. Inclusive,
caso ela diga que não para uma pessoa e essa pessoa de repente passe a ver ela como uma pessoa ruim, ela vai estar bem com isso, porque ela vai entender que nem todo mundo tem que gostar dela. Isso é uma coisa que nós todos precisamos entender. E para a gente, inclusive, ter uma autoestima saudável. Nem todas as pessoas são obrigadas a gostar de nós. Aliás, ninguém é obrigado a gostar de nós. Você com certeza é o herói de muitas pessoas e você não sabe, porque você fez alguma coisa que ajudou certas pessoas que talvez você nem conheça. E também com certeza absoluta você é o vilão da história de muitas pessoas. Muitas pessoas que você talvez nem imagina não gostam de você por causa de alguma coisa que aconteceu no passado, que você fez, e que essa pessoa não gostou, e que vê você como uma pessoa do mal. E o que se pode fazer, né? Não é necessário agradar todas as pessoas. Isso é impossível. Então, uma pessoa com uma autoestima saudável, ela vai entender que não é possível agradar todo mundo e por causa disso, ela vai saber dizer não e não vai se importar com as consequências desse não. Isso é um ponto muito importante. Uma boa autoestima significa que nós vamos saber cuidar de nós mesmos e vamos também ao mesmo tempo entender que as outras pessoas que têm convivência com a gente, essas outras pessoas podem ou não gostar de nós, mas nós precisamos manter o ambiente em que nós estamos inseridos propício para que a nossa autoestima se mantenha saudável. É por isso que às vezes é necessário fazer grandes decisões como trocar de emprego, trocar de casa, mudar da cidade que você está, talvez, depende das circunstâncias que você vive, fazer algum tipo de mudança importante. E isso não tem nada de errado. Tá? Se você julgou depois de analisar que isso poderia comprometer a sua boa autoestima. Claro, sempre que nós falamos de autoestima, também nós podemos imaginar de maneira correta que essa boa autoestima ela vai tocar um pouquinho no solo do narcisismo. Tá? Ela vai ali passear brevemente pelo território do narcisismo. Porque algumas características como gostar de nós mesmos, né, algumas características como nos preservar, algumas características como, em alguns casos, colocar a nossa saúde em primeiro lugar, em alguns casos, isso tem a ver um pouquinho com o narcisismo. Mas já que eu comecei a falar sobre o narcisismo, então vamos lá, vamos falar um pouquinho do narcisismo. A pessoa que tem o transtorno narcisista de personalidade, que na verdade isso é preciso de um diagnóstico, né? Não é uma coisa simples de determinar, mas vamos falar então simplesmente de narcisistas. Um narcisista, de maneira geral, é uma pessoa que tem um ego inflado, é uma pessoa que acredita que precisa de adoração. É necessário na cabeça do narcisista que um grupo de pessoas, ou todas as pessoas, ou pelo menos algumas pessoas, deem para essa pessoa narcisista uma espécie quase que de adoração. É isso mesmo. Elas precisam se sentir o centro do mundo de alguém. Elas precisam sentir que as pessoas dão atenção a ela e, em alguns casos, em muitos casos, essas pessoas acreditam que toda essa atenção e quase adoração que elas julgam merecer se deve porque elas são pessoas que merecem mesmo isso. Elas podem acreditar que têm dons especiais, que elas têm coisas que nenhuma outra pessoa tem e que por causa disso elas precisam dessa veneração. Uma pessoa narcisista também, em muitos casos, ela procura manipular situações, distorcer fatos e manipular pessoas para que ela possa continuar recebendo a adoração e a veneração que ela acredita que ela merece. Então, conviver com uma pessoa com narcisismo, uma pessoa narcisista, é muito diferente de conviver com uma pessoa que tem boa autoestima. Uma pessoa narcisista, ela é uma pessoa extremamente tóxica. É uma pessoa que jamais admite os erros, ao contrário,
que quando você confronta essa pessoa com alguma coisa que ela fez, ela vai dizer que o erro não é dela, o erro talvez seja seu, seja da sociedade, seja de outra pessoa, mas dela não, ela é vítima. É uma pessoa que talvez, em alguns casos, vai até inventar histórias para que ela possa se safar de certas situações, ou ela pode, inclusive, colocar você, por exemplo, contra outras pessoas para que ela possa ser defendida por você. Então, enfim, você percebe que uma pessoa que tem uma boa autoestima, ela é uma pessoa saudável, ela sabe se cuidar, a pessoa com boa autoestima, ela pode ser mal vista por alguém, porque a pessoa quis abusar dela ou quis propor alguma coisa que não seria bom e ela disse não, ela deu um basta em certa situação. Então talvez alguém não goste da pessoa com boa autoestima por causa desse detalhe. Já uma pessoa narcisista, ela vai muito além disso. Ela não cuida só da sua boa autoestima, ela se vê de uma maneira divina. E nesse caso aqui, ela realmente quer que todas as pessoas vejam que ela é uma vítima da sociedade, ou ela é uma estrela da humanidade. E ela precisa, por causa disso, ser atendida o tempo todo. Então, uma pessoa com características narcisistas geralmente tem problemas em ter amizades. Quando tem amizades, essas amizades têm uma função na vida desse narcisista. E no caso de uma pessoa com boa autoestima, nós vamos observar que ela vai ter bons amigos, vai ter amigos excelentes. A boa autoestima não te impede de ter amigos, ao contrário, os amigos que você tem, se você gosta de você mesmo e você se cuida por você se gostar, são amigos que geralmente serão verdadeiros, porque eles sabem que você não quer algo em troca, não quer uma veneração, nada disso. Você quer conviver com eles pelas pessoas que são, por causa de ser quem eles são, seus amigos, simplesmente isso. Então, eu falei aqui de maneira um pouquinho superficial, tem muito mais que eu posso falar sobre a boa autoestima e também sobre narcisismo, mas se você quiser que eu fale mais, deixe um comentário aqui para eu saber. Agradeço bastante por você ter assistido esse vídeo. Convido você, se você está vendo esse vídeo no YouTube, a compartilhar esse vídeo com outras pessoas, a se inscrever no canal, é super fácil, tem um botãozinho aqui embaixo para você se inscrever e acompanhar os outros vídeos também, tá bom? Se você está no YouTube, com certeza estarão aparecendo aqui 2 vídeos para você assistir e eu convido você a assistir esses vídeos, tá bom? Tchau, tchau. Vejo você no próximo vídeo.